Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo deste livro maravilhoso da Márcia Belmiro, Meu Filho Não Tem Jeito. Estamos indo para o nosso segundo vídeo. O título É possível encontrar um meio termo entre a permissividade e o autoritarismo? Vamos lá. Muitos pais e mães se sentem numa eterna corda bamba, não é mesmo? Entre a condescendência excessiva e a intransigência total na relação com os filhos. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a autoridade da família é função do adulto. Essa autoridade, no entanto, não é arbitrária, nem significa que deva haver uma relação de imposição dos pais sobre os filhos. Quer dizer apenas que o adulto tem prontidão neurofisiológica devido ao pleno desenvolvimento do neocórtex para definir os princípios e valores a serem seguidos pelo sistema familiar e assim torna-se capaz de expor os limites nas relações familiares e nas relações dos membros desse sistema com o ambiente externo. A criança é convidada a se desenvolver no processo, na medida de sua prontidão psicológica e maturação cognitiva. A partir daí, propomos alguns balizadores, não são dicas, tampouco regras, para auxiliar você a encontrar seu estilo próprio de educar com respeito, propiciando entendimento e conexão em seu ambiente familiar. Número 1. Defina combinados de comum acordo. Confie em seu filho, apesar de tão pouca idade, acredite, ele é capaz de dar sugestões viáveis. Quando a gente fala de dar sugestões viáveis, é aquilo que dá para ser feito, né? Combinado com seu filho. Não coisas que não tem negociação. Há coisas que dá para negociar, coisas inegociáveis. Então preste atenção sobre isso. Exponha a situação difícil que esteja acontecendo. Exemplo, na hora do banho você diz que já vai, mas continua brincando. Faça perguntas sobre como isso poderá ser resolvido da próxima vez. Aguarde as respostas da criança. Repare que não está em questão tomar ou não tomar banho, mas como será esse banho? Daqui 10 minutos, com os bonecos, quando terminar a partida do jogo. Nesse processo, anote todas as ideias que surgirem. Definam juntos o que realmente será feito. Então, anote os combinados que foram decididos em conjunto. Importante, quando a criança participa da solução, sua adesão é muito maior. Os combinados estabelecidos na família devem ser seguidos por todos, ou seja, não adianta dizer que é preciso cuidar da casa quando os adultos deixam tudo bagunçado. A criança não aprende pelas palavras, mas pelo exemplo. O limite, quando dado, deve ter fundamento e lógica. Vale a pena pensar, estou dizendo não porque isso realmente importa ou por outro motivo qualquer? O não desnecessário fica descaracterizado, sem sentido, o que confunde a criança. Se há clareza sobre a motivação do não, ele deve ser mantido, independentemente da insistência da criança. Depois de uma situação de conflito ocasionada por um limite necessário, é preciso voltar ao assunto com a criança. Como diz a educadora parental Elisama Santos em seu livro Educação Não Violenta, não se ensina a nadar a quem está se afogando. Isto é, quando o momento de estresse já passou, é possível para a criança entender verdadeiramente as causas do que aconteceu. Então, naquele momento do estresse, a criança está ali agitada, gritando, chorando. Você precisa acalmá-la primeiro. Acalma, pede para ela respirar. Fala, põe a mão no coração, respira que eu vou te explicar. Se acalma primeiro. Não é porque a criança compreendeu o limite dado que aquela situação nunca mais vai acontecer. Pelo contrário, o mais possível e provável é que seja necessário repetir muitas vezes aos mesmos combinados feitos anteriormente, porque educar é todos os dias falando a mesma coisa. Isso não quer dizer que a criança esteja querendo irritar os pais ou testá-los, apenas que a criança ainda não possui critérios claros e definidos devido ao neocórtex, que ainda está em processo de desenvolvimento, o que de certa forma interfere na consolidação da memória. O neocórtex, é uma das últimas partes do cérebro a se desenvolver e permanece em constante construção durante os primeiros anos de vida, dizem Daniel Siegel e Tina Payne no livro O Cérebro da Criança, para ajudar a criança a lembrar
dos combinados, escolha uma palavra-chave, como sapatos. Quando for preciso botar os calçados e sair. Dentes, para a hora de escová-los, e etc. O limite é importante, mas pode ser dado de maneira lúdica. Elisama Santos analisa. Filhos são um chamado para sermos mais divertidos, criativos e alegres. Como exemplo, a voz nervosa e irritada poderia ser substituída por uma voz imitando um robô, ou um dinossauro, ou um personagem de desenho animado, ou o que for do interesse da criança. É importante entendermos que precisa haver um equilíbrio. E você vai sentir quando a criança está passando dos limites. E nesse passar do limite é que você tem que mostrar a sua autoridade. Hoje em dia, o que mais tem é crianças mandando nos pais, batendo nos pais, puxando o cabelo. Isso, com algumas crianças, principalmente bebê, costuma ser normal. Ela está aprendendo a lidar com as emoções. Mas, à medida que ela vai crescendo, você tem que ir mostrando para ela para carinho, substituir aquele comportamento por um outro comportamento. À medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo, vai melhorando, né, esse entendimento sobre a dor, sobre o que machuca. Estou fazendo com você aqui o estudo deste livro e fica para o próximo capítulo, como a superproteção interfere na formação da criança. Você pai, você mãe ou cuidador, você acha que você superprotege? Você superprotege? Será? Vamos ver no próximo capítulo. Fique com Deus e até o próximo.